Beleza, estamos online aqui, estamos ao vivo. Ó o Félix aí, ó, que elegante. Bom, boa tarde, Padre Sérgio, a sua bênção. Deus abençoe. É mais uma Nós vez. estamos, Oi? eu me lembro aqui de Santo Irineu e de tantos outros. Na Santo Irineu, São Santo Inácio de Antioquia e tantos outros foram jogados às feras no teatro romano, ou Ah, no sim. circo romano, como chamavam. E agora eu estou aqui numa plena decadência com um descendente dos mártires, como vocês também, e o Félix um descendente daqueles bichinhos usados na arena, né? Tempo do enfraquecimento da genética aqui. Mas, enfim, vejamos. Tá, então hoje É, a gente combinou, né, de fazer a segunda parte da catequese da espiritualidade dos Santos Padres, né? exato. O senhor começa fazendo uma oração para a gente? Sim, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, de quem deram testemunho os santos mártires e de quem falaram os santos doutores, nós nos pedimos que nos ilumineis a inteligência para compreender a vossa verdade e nos aqueçais o coração para aderirmos ao vosso amor. Vós que viveis e reinais com o Filho e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, nós estávamos falando é, da espiritualidade dos cristãos do primeiro ao terceiro século, para depois enquadrar neste contexto da espiritualidade do primeiro ao terceiro século alguns dos padres desse período. Falávamos, então, que a espiritualidade cristã, dentre os três primeiros séculos, tem como características ser uma espiritualidade extremamente voltada para o batismo, portanto, a espiritualidade batismal, a vida cristã é entendida como desdobramento do batismo, uma espiritualidade virginal, ou seja, que valoriza muito a consagração virginal. Aliás, eu mandei para você esses dias uma matéria sobre a renovação institucional da Ordo Virginum, ou seja, a Ordem das Virgens, que existia na igreja primitiva, não era congregação religiosa, eram mulheres que viviam no século, vivendo sua vida ordinária, né? Mas que optavam pela consagração virginal e, portanto, dedicavam-se à igreja e à caridade. E esta Ordo Virginum foi, felizmente, restaurada pelo Concílio Vaticano II, e é uma coisa muito interessante porque é extremamente adaptável aos nossos tempos. E, sobretudo, também vem ao encontro daquelas mulheres que, querendo se consagrar, não se encontram, não se encaixam facilmente nas propostas das congregações religiosas ao seu alcance. Isso é muito importante nos dias de hoje, né? Vejamos aqui, então, a virgindade consagrada, a espiritualidade virginal e a espiritualidade martirial, porque o martírio está na ordem do dia no tempo da igreja perseguida, do primeiro ao terceiro século. Falávamos do batismo e da penitência em relação ao batismo, o sacramento da penitência, a penitência pública, também a penitência privada, muito importante como preparação dos sacramentos pascais, porque o batismo e os sacramentos de iniciação eram dados na Páscoa, na Vigília Pascal, então toda a igreja se preparava para renovar as promessas do seu batismo durante a quaresma e também acompanhando com oração e penitência os catecúmenos que receberiam os primeiros sacramentos. Era uma maneira de reviver a própria identidade, né? Então, aqui temos ainda a espiritualidade virginal. E nós falávamos, então, que os continentes, ou seja, praticavam a continência perfeita por amor ao reino dos céus, ou seja, o celibato, podemos dizer assim, eles viviam espiritualidade virginal. Muitas vezes são virgens, homens e mulheres, mas às vezes não são virgens e vivem o celibato nesse espírito virginal, ou de
reconstrução espiritual da virgindade, né? Por exemplo, Agostinho que teve uma vida totalmente errônea antes da sua conversão, depois convertido, enceta o caminho de Deus e vive o celibato, a espiritualidade virginal, embora não seja ele próprio virgem pela vida que teve. Mas muitos outros serão. Por exemplo, Santo Antão, e muitos padres do deserto, não todos, mas Santo Antão, que é um dos primeiros, do final do século III, século IV, São Paulo de Tebas, enfim, vão viver a virgindade. Santo Antão consagrou-se virginalmente, né? E viveu aí coisa de 100 anos, se não um pouco mais, não sei, viveu muito, né? Saiu de casa, deu os bens, distribuiu aos pobres aos 18 anos de idade e viveu essa vida até a sua morte natural. Pois bem, então, mas falávamos que a virgindade das mulheres é mais ressaltada, das virgens consagradas, mulheres é mais ressaltada na igreja primitiva. Não há uma ordem dos virgens, mas há uma ordem das virgens. Por que essa ênfase na virgindade feminina, longe do que hoje poderiam pensar com as acusações feministas, né, contra a igreja e tudo mais, a cultura machista, longe disso, pelo contrário, um sinal de distinção, porque a mulher, dizemos nós, ela é, biblicamente, imagem do povo de Deus, seja de Israel, a virgem filha de Sião, os profetas falam, seja também imagem da igreja, a esposa do Cordeiro, no Apocalipse, ou em Paulo, também, onde se mostra a igreja a esposa de Cristo. Então, nós temos aqui a mulher como imagem da igreja. Tá? A igreja é uma esposa virgem, porque o matrimônio era feito em idade muito, muito juvenil ainda, e depois de casados, depois da cerimônia do casamento, que era muito simples, isso em ambiente hebraico, né, na época de Jesus, voltavam para suas casas com papai e mamãe, tanto o noivo como a noiva, né, já casados. Então não eram mais noivos, nem prometidos, nem nada, eram esposo e esposa, só que esposo virgem e esposa virgem, na casa dos pais. Se o esposo virgem e a esposa virgem se manchassem com qualquer um outro que não o seu próprio esposo ou esposa, ou seja, se o rapaz ou a moça se unissem a alguém que não era aquela pessoa com quem estava casado, isso configurava adultério e comportava pena de morte em caso de denúncia, tanto para o homem como para a mulher. Se os dois... A pena era apedrejamento, padre? Apedrejamento, segundo a lei de Moisés, se houvesse denúncia da parte inocente, digamos assim, da parte traída. Denúncia e, obviamente, algum tipo de comprovação, nem que fosse testemunhal. Não basta a denúncia, obviamente. No caso, a igreja é uma esposa virgem, ou seja, ela casou-se com Cristo. O Calvário é uma aliança de amor, uma aliança esponsal. No Calvário, na Eucaristia, no Calvário se dá a aliança esponsal, na qual Cristo assume para sempre a sua esposa e ela o recebe para sempre. Mas ela ainda não se uniu ao seu esposo, ela está nesse intermédio, né, entre o casamento e a coabitação que se dá na festa de núpcias ou bodas. Essa festa de núpcias ou bodas acontece alguns anos depois do casamento, quando estão maduros, etc. Então a igreja não está madura ainda para a sua união plena com Cristo, ela está amadurecendo. E esse é o tempo da igreja até a vinda do Senhor. Quando ele vier, então, a igreja entrará, toda ela, os que forem salvos, obviamente, entrará no repouso eterno, na festa eterna, no banquete eterno. E será a festa de núpcias, ou seja, da união plena, íntima, entre o Cristo e a sua esposa. E por isso o carisma virginal da mulher é tão importante para a igreja primitiva e até hoje, porque ela é figura da igreja. Olhando para uma virgem consagrada, a igreja inteira se vê como aquela que aguarda o Senhor na fidelidade. Aguarda fielmente, ou seja, aguarda sem se contaminar, aguarda sem
sem compromisso com os ídolos, a guarda sem compromisso com os falsos deuses, a guarda sem flertar com o mundo, porque ela pertence já a Cristo definitivamente. Só falta entrar no abraço eterno. Então, a Virgem consagrada é uma imagem da esposa, da igreja esposa peregrina, ou da igreja militante. A igreja peregrina, a igreja militante, a igreja que espera o seu esposo na fidelidade, enquanto não passa a figura desse mundo. Isso é fantástico. É para ser redescoberto, não é? Quando o senhor caiu, né, naquele último encontro, eu ainda comentei, né, a respeito disso que o senhor disse agora, sobre esse aspecto belíssimo mesmo da virgindade, né, dessa nota espiritual dos primeiros séculos da virgindade, que nas outras religiões, e até no mundo pagão, etc., a mulher ela era vista como uma coisa útil para a prole, né? Aquelas mulheres que não eram capazes de dar à luz, que não eram fecundas, né? Elas não tinham valor. E aí você nota no cristianismo que a criatura que mais tem valor é Nossa Senhora e Virgem. Você vê a diferença brutal entre uma coisa e outra. Exatamente, exatamente. É verdade que o valor da mulher enquanto mãe, também biologicamente falando, e a partir daí, né, é uma coisa em si boa. Né, em si boa. Por exemplo, no judaísmo nós temos, é inconcebível no judaísmo, tanto o quase inconcebível, muito dificilmente é entendido no judaísmo uma consagração virginal. Os essênios, aquela seita de dissidentes judaicos que viviam no deserto da Judéia, às margens do Jordão, provavelmente João Batista fez parte deles em algum momento na sua idade mais jovem, porque foi muito jovem para o deserto, enfim, isso é uma hipótese. Mas os essênios eram monges judaicos, né? É uma espécie de monaquismo judaico tardio. E, justamente, o judaísmo nunca mais repetiu o fenômeno monástico, que eu saiba, a não ser nunca teve esse fenômeno, a não ser naquele momento. Interessante isso. Então, eles praticavam a continência, porque esperavam para logo a vinda do Senhor. Mas não sei se havia famílias também entre eles, não saberia dizer. Contudo, era muito difícil para o judeu pensar alguém que não cumprisse o dever, entender o dever, de passar adiante a espécie, sobretudo, passar adiante o povo de Israel, perpetuar o povo de Israel. Por quê? Porque para o judeu a reprodução, ou a procriação, melhor dizendo, que é humana, ela é um dever porque você está colaborando para a vinda do Messias. E quem não procria pode estar atrasando a vinda do Messias. Mas uma vez que chega o Messias, essa objeção cai. Sim. E agora, com o Messias aí, o próprio Messias é celibatário, porque ele não tem que esperar e nem promover a vinda de ninguém. Né? E ele propõe o celibato, ser eunuco por causa do reino dos céus. Fala disso, né? Pois bem, então é um mundo muito vasto. Vocês já percebem que a questão do celibato e da virgindade consagrada é um mundo vastíssimo a ser explorado e não tem nada a ver com moralismo. É uma coisa profundamente teológica e espiritual, né? Mística até. Bom, vejamos ainda. De modo que a igreja toda, mesmo não sendo todos consagrados virginalmente, mas a igreja toda, mesmo os casados, o povo inteiro, olhando para uma virgem consagrada, vê a si próprio como igreja. É a sua imagem. E é como um lembrete no meio do povo. Lembrai-vos da vossa identidade, lembrai-vos de quem sois. Vós sois a esposa do Cordeiro. Vós deveis manter-vos virgens, ou seja, guardar fielmente o depósito da fé até que venha o Senhor, sem se bandear para um lado ou para o outro. Né? Eu tenho uma pergunta dentro disso que o senhor está falando, padre. O senhor me corrige, por favor, se eu estiver errado. O senhor falou a respeito da virgindade. Até mesmo os casais, eles entendem, né? Eles olham para uma mulher
consagrada à Virgem, ou mesmo um homem consagrado à Virgem, e vê ali a igreja, né? Existe dentro dos vários estados de vida, por exemplo, no caso do matrimônio, os esposos eles têm que manter a castidade. No caso de um leigo celibatário, né, ele tem que manter o celibato. No caso de um leigo que é solteiro, ele tem que manter a continência. Então, em todos os estados, e óbvio, o sacerdócio também, né? Em todos os estados de vida, me parece que há essa nota, até hoje, da Sim, virgindade. sim, sim. A questão é a vivência cristã da sexualidade. A vivência cristã da sexualidade se expressa de diversas maneiras de acordo com o estado de vida de cada um. No fundo, o estado de vida do celibatário, seja ele a virgem consagrada, ou sacerdote, enfim, ou religioso, tem muita semelhança com a vida do cristão solteiro, mesmo que esteja namorando ou se preparando para casar, mas as exigências têm muitas semelhanças. A única diferença é que o leigo que se prepara para o matrimônio, ele tem o direito e até o dever de procurar alguém, por isso tem que namorar, tem que conhecer pessoas e conviver, etc. Tem que ter uma convivência afetiva, né? Posto que equilibrada dentro da castidade, mas afetiva e próxima com essa pessoa com quem constituirá, ou possivelmente constituirá, o seu lar. Mas, quanto à questão da continência sexual, praticamente as exigências são iguais. Né? Então, em alguma fase da vida, todos devem, de alguma maneira, viver esse carisma, ou parte dele. E Exatamente. depois de casado também, para ordenar, não é, a prole, ou seja, mais filhos ou menos filhos, bom, isso vai depender também de uma continência eventual, maior ou menor, conforme se possa ter mais filhos no momento ou não, mas uma continência, porque não há outro meio. Então, mesmo no momento em que a continência não está sendo praticada no casal, ainda assim existem questões que devem ser pontuadas na moral conjugal, porque nem tudo é possível. Existem algumas coisas que não cabem. Sim. Né? Então, de toda forma, você tem uma referência constante à vivência digna da sexualidade em cada estado de vida. E a Virgem consagrada e o celibatário, eles estão aí como testemunho constante diante de todos os demais, e que isso, pela graça de Deus, é possível. Ora, se isso é possível pela graça de Deus, você, a quem está sendo pedido um pouco menos, ou bastante menos, como vai dizer que não é possível? Se é possível para mim, tem que ser possível para você. Certo? Então, a igreja se ajuda dessa maneira. A igreja é um organismo espiritual, né? E que se sustenta mutuamente. Eu não existo sem você, você não existe sem mim, no corpo da igreja. Né? Bom, vamos então. Dizia eu que essa questão da espiritualidade virginal, da existência dos consagrados, Tertuliano vem em auxílio dos homens também, colocando a questão da alma cristã, esposa de Cristo, independente se é um homem ou se é uma mulher, mas a espiritualidade esponsal é uma espiritualidade da alma cristã, tomada aí como figura feminina. Então, Tertuliano fala do matrimônio místico de Cristo com as almas dos fiéis. Né? Pois bem, essa questão da virgindade é um argumento de superioridade do cristianismo diante das religiões pagãs. Diziam que os romanos admiravam muito o celibato e a virgindade. Eles tinham as virgens vestais, que serviam num culto pagão romano, e eram muito respeitadas. Dizia eu não pesquisei, mas não sei se essa virgindade delas era uma consagração que acompanhava toda a vida, ou se era por algum tempo, isso eu não olhei, mas eu sei que elas eram muito estimadas pelo fato
da consagração virginal em ambiente pagão. O que era uma coisa absolutamente inusual, única, né? Uma exceção no mundo pagão. Porque o que nós temos, geralmente, no paganismo é cultos de fecundidade com prostituição sagrada, chamada assim, né? Então, cultos de fecundidade onde acontece de tudo sob pretexto religioso pagão. Já as vestais são uma exceção, e por isso mesmo talvez fossem realmente muito consideradas. Ora, o celibato é natural que no mundo greco-romano, sobretudo de influência romana mesmo, o celibato acontecendo, ou a virgindade consagrada, suscitasse a admiração dos cristãos e dos pagãos. E aí, então, o Tertuliano e outros apologistas, né, defensores da fé, colocavam o martírio e a virgindade como dois grandes argumentos da superioridade do cristianismo, dos fatos morais e espirituais que demonstravam o quão superior ao paganismo é a proposta cristã. Bom, e caía bem, quer dizer, o argumento colava, era muito considerado, realmente. Agora, o terceiro ponto dessa espiritualidade é o aspecto martirial, né? E dizíamos aí, nós tínhamos começado, mas não deu para continuar. O cristianismo se choca com o paganismo. O Império Romano e os gregos também achavam que cultuar os deuses era um dever dos cidadãos e do rei, enfim, das autoridades, porque era preciso tornar ou manter os deuses propícios à cidade, à polis ou ao reino. Então, se você não cultuava os deuses, você não servia os deuses, a ira dos deuses, com esse descuido, com essa falta essa impiedade, poderia gerar desgraça pública, né? Então, era preciso cultuar os deuses. Aí vem os cristãos que repetem o erro dos judeus, segundo os pagãos, né, de negar os deuses do império e afirmar só o seu Deus, contra todos os demais. Então, é claro que haveria um choque. Para piorar isso, alguns cristãos, inicialmente, alguns escritores, são violentos na sua apreciação do paganismo. Provocam realmente, como Tarciano, do segundo século, que eu falei para vocês, e também Teófilo de Antioquia, Hermas, com a sua obra O Pastor, e o próprio Hipólito de Roma, que é uma espécie de tradicionalista do século III. Ele escreveu a tradição apostólica, porque dizia, no século III, né, dizia que as coisas estão ficando muito ruins, onde é que nós vamos parar? Eu tenho que deixar registrada a verdadeira tradição apostólica, porque esses modernistas vão acabar com tudo, no século III. E aí, onde já se viu, estão traduzindo a liturgia do grego para o latim. Como pode fazer um negócio desse? Então, com tudo isso, ele escreveu, naturalmente, em grego, a tradição apostólica, para obviar essas mudanças. E é um documento preciosíssimo, porque, de fato, nós, então, conhecemos muita coisa que, de outra forma, nos teria escapado. Uma curiosidade que pouca gente sabe, que Hipólito, o tradicionalista do século III, deixou por escrito uma oração eucarística na sua obra Tradição Apostólica, uma oração eucarística. Não havia orações eucarísticas escritas assim em livros oficiais. Talvez houvesse orações eucarísticas escritas em folhetos separados, digamos assim, avulsas. Mas era comum que, naquela época ainda, o celebrante compusesse, conforme a sua capacidade, na hora, a sua oração eucarística. Havia alguns elementos essenciais que deviam constar da oração eucarística, uma estrutura essencial, né? E ele devia construir a oração dentro daquela estrutura. Mas não era um texto previamente existente. A Hipólito é um dos primeiros que nos dão um exemplo escrito, se não é o primeiro talvez, de oração eucarística. E essa oração eucarística que consta na obra de Hipólito, a tradição apostólica, com pequenas adaptações, vem a constituir a atual oração eucarística número 2. Né? Isso dá bastante coisa para a gente comentar. Né? Sim, sim. Porque, de fato, a oração eucarística número 2, grosso modo, não é exata a oração de Hipólito, tem pequenas modificações, mas digamos assim que 85% ela é Hipólito de Roma,
de raízes, portanto, mais antigas que a oração eucarística número 1, que no século IV não estava totalmente pronta, ela sofreu modificações para além do século IV. Quem tem inteligência, entenda. E quem tem ouvido de ouvir, ouça. Né? Então, nós temos aí mais coisas. Então, falava de Hipólito, ele é um dos aguerridos opositores do paganismo, não quer nem conversa, ele só bate, não quer nem saber. Mas outros querem dialogar com o seu tempo e a sua cultura, como é o caso de Justino, filósofo e mártir, e Clemente, Papa. São Justino vai dizer que... Bom, deixa eu falar os outros também, depois já cada um diz. Justino, Clemente, Papa, Orígenes, que tem coisas muito boas e algumas coisas contestáveis, mas não é herético propriamente, porque na época dele essas coisas não estavam definidas dogmaticamente ainda. O origenismo é uma heresia posterior a Orígenes, em que algumas teses de Orígenes são abraçadas, apesar da condenação que a Igreja fez sobre elas. Mas aí já é depois de Orígenes, ele não incorreu em condenação herética. Ele tem doutrina errada sem ser herege, porque a definição veio depois. Mas tem coisas maravilhosas, Orígenes, que nós usamos até hoje, por exemplo, no ofício das leituras, da liturgia das horas. E Lactâncio, também um latino. Pois bem, esses são alguns que dialogaram com a cultura pagã ali pelo segundo século, mais ou menos, segundo, terceiro século. São Justino elaborará a doutrina das sementes do verbo. Logoi spermatikoi, palavras seminais, em grego, ou semina verbi, sementes do verbo em latim, não é? Ele escreveu em grego. Então, Justino fala desses logoi spermatikoi. O que seria isso? Seriam elementos de verdade contidos na cultura e, sobretudo, na filosofia pagã. Atenção, que muita gente, para justificar uma certa simpatia com várias formas de paganismo, costuma invocar a semente do verbo de Justino, dizendo que, como dizia São Justino, a verdade está disseminada, ainda que incompletamente, nas diversas culturas e nas diversas filosofias, etc, etc. Mas Justino, quando fala de semente do verbo, ele se refere sobretudo à filosofia e não à religião dos pagãos. Não à mitologia. Ele nunca diz que é a semente do verbo na mitologia, mas na filosofia dos pagãos. E, de fato, já na sua época, como desde Sócrates e Platão, pelo menos, a filosofia vinha trilhando um caminho que se afastava da mitologia, metafisicamente se afastava da mitologia e se aproximava do monoteísmo. Havia uma dicotomia. Muitos filósofos, como Sócrates e Platão, tendiam a interpretar a mitologia como mera alegoria de questões espirituais e morais, né? Mas não levar a mitologia a sério como se ela se referisse a fatos realmente acontecidos. E assim interpretar a mitologia para eles era uma alegoria filosófica, uma alegoria moral, uma alegoria espiritual de outras coisas, mas eles tendiam ao monoteísmo, esses grandes filósofos. Quer dizer, a filosofia grega ia caminhando para isso, destacando-se, portanto, da essência pagã, né? O cristianismo só faz levar isso adiante. Depois vamos ver. Clemente, Papa, vai falar que a fé e o saber profano, ou seja, a filosofia dos pagãos, se complementam. E assim por diante. Então, mas de toda forma, mesmo assim, o cristianismo se choca com o paganismo, inevitavelmente. Porque a pretensão de um Deus único que elimina todos os outros deuses, já para os filósofos não foi fácil. Não esqueça que Sócrates, me parece, ao ser condenado, ou foi condenado à morte,
mandaram beber cicuta, etc. Sócrates, ele foi, uma das acusações contra ele era de ateísmo, ou seja, por negar a realidade dos deuses da mitologia. Imagina o cristianismo nesse contexto, não é? Uhum. Então, o martírio é proclamação da fé em Cristo, é proclamação da vida eterna da alma e da ressurreição da carne. Tudo isso. Cristo ressuscitou, receberemos de Cristo uma glória imperecível no céu, ao sermos martirizados, e receberemos de volta a nossa vida também física restaurada, transformada no dia da ressurreição. Então, com isso, os cristãos ficavam, em geral, tranquilos diante da morte. E se não de imediato, muitas vezes era recebendo a Eucaristia antes do martírio que lhes era dada a força e eles conseguiam enfrentar a morte com serenidade. A Eucaristia era levada clandestinamente aos cárceres, onde estavam presos aguardando a execução. Então, muitos já estavam serenos, né? E rezavam e cantavam. Outros ainda não estavam, mas quando recebiam a Eucaristia, passavam normalmente esse estado de ânimo. E todos se admiravam como era possível esse novo gênero de morte, essa nova forma de morrer, que nunca se viu, né? A espiritualidade martirial está centrada na cruz gloriosa. A cruz, longe de ser um instrumento de tortura, de um fim, né? Uma finalização, ela é uma porta para a glória. A cruz e a glória estão juntas. A cruz gloriosa. O martírio é tido como o ápice da perfeição cristã. Não esqueça nunca que o martírio, quer dizer, a palavra martírio significa testemunho. Então, o martírio, o testemunho por excelência é o derramamento de sangue por Cristo. Mas o testemunho é uma constante da vida cristã. Então, toda testemunha de Cristo é um mártir de Cristo, usando a palavra na sua acepção original. Quando Jesus no Evangelho diz: quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do meu Pai, isso em grego fica: quem der martírio de mim diante dos homens, eu darei martírio dele diante do Pai. Martírio, testemunho. Martiria, né? Então, só que o testemunho por excelência, e que ficou com o nome de martírio, né, é o testemunho do sangue derramado. Então, é realmente o ápice da perfeição cristã. Os primeiros santos a serem venerados pela Igreja, fora a Virgem Maria, foram os mártires. Fora a Virgem, os apóstolos, mas os apóstolos foram mártires também, excetuando João, que foi apenas confessor da fé, enfim. Mas coincide, né? E mesmo não sendo ela mártir, imaginam a mãe aos pés da cruz, acompanhando tudo que se passou, e depois do filho morrer, ainda viu seu coração perfurado, e aí cumpriu-se a profecia de Simeão: uma espada traspassará a tua alma. Quer dizer, ela, sem ser mártir, foi mártir. Não há dúvidas, né? Portanto, os primeiros santos foram os mártires a serem venerados. E nas catacumbas nós encontramos os túmulos dos simples fiéis, colocados em torno dos túmulos dos mártires, aglomerados em torno dos túmulos dos mártires, nas paredes cavadas na rocha. A morte do mártir é uma assimilação ao Cristo vencedor. Então, a figura, digamos, a figura de excelência para o mundo pagão, a figura humana de excelência para o mundo pagão, são os heróis. Nós temos os semideuses, que são fruto do cruzamento, né, entre um deus e um mortal, e temos os heróis, que não são semideuses, mas realizaram fatos memoráveis, porque para o grego, para a cultura grega,
o atributo divino por excelência é a imortalidade. Então, ter um nome imortal é o máximo que um ser humano, que não seja um semideus, pode alcançar. Então, os heróis são o ápice do humano, do meramente humano na cultura helenística. Mas, para o cristão, existe uma figura mais importante que o herói, é o mártir. Porque o herói conquista um nome para si e é em função de si mesmo que ele o conquista. Já o mártir, ele o conquista como testemunha de um outro. Ele fala de um outro. E é reflexo desse outro no meio dos homens. A força do mártir é a força de Cristo. Ele não busca a sua própria glória. E não buscando a sua própria glória, ele a obtém. Quem perder a sua vida vai ganhá-la, vai conquistá-la. Quem quiser conservar a sua vida, vai perdê-la. A conexão disso com a Eucaristia é muito grande. A coragem dos mártires muitas vezes nasce da recepção da Eucaristia imediatamente antes do martírio, como disse, levado clandestinamente. São Cipriano fala disso, descreve esses fatos. Depois, os clérigos que eram martirizados, porque naquela época, até o século III, não estavam desenvolvidos como depois do século IV, a partir do século IV, estavam bem desenvolvidos os paramentos eclesiásticos, as vestes rituais. Eram vestes comuns, geralmente de boa qualidade, que eram usadas para celebrar a Eucaristia, os Santos Mistérios, vestes dignas e de uma qualidade, se possível, muito boa. E aos poucos isso foi se ritualizando e assumindo formas dos paramentos. Mas nós temos nas atas dos mártires, que são trechos, na verdade, que escaparam à destruição, que os cristãos recolhiam, compravam aos oficiais romanos, aos funcionários da administração romana, e compravam os originais das atas dos martírios. Continham julgamentos dos cristãos e a descrição do martírio. Compravam e guardavam. Mas alguns imperadores fizeram uma limpa nos bens e nas bibliotecas dos cristãos, queimaram livros da Sagrada Escritura e, sobretudo, as atas dos mártires. E sobraram poucas em relação às que havia no início. E depois essas poucas foram, muitas vezes, adornadas com elementos posteriores de piedade e devoção popular e ficaram, assim, um pouco difíceis da gente discernir o que era histórico e o que era posterior e acrescentado. Mas, nessas atas dos mártires, muitas vezes, você vê o mártir sendo um eclesiástico, por exemplo, um bispo, indo revestido como se fosse para a Eucaristia e sendo despido para o martírio com muita reverência. Por exemplo, o martírio de São Policarpo narra que alguém, me parece um diácono, não me lembro bem, e outros disputavam a honra de desatar as suas sandálias e de ajudar, como se estivessem acolitando durante a celebração da missa. Queria estar ao seu lado, né, desparamentando-o, no caso, né, estava paramentado para receber o golpe do martírio. Então, isso ficou como uma tradição, de modo que séculos e séculos e séculos depois, até quase os nossos dias, por exemplo, na história da Revolução Francesa, só para citar um exemplo, muitos sacerdotes que foram martirizados fizeram questão de ser paramentados como para a missa. Muitos bispos e padres e diáconos paramentados como para a missa, porque entendiam que o sangue que eles derramavam só era possível aquele derramamento de sangue porque estavam alimentados no corpo de Cristo, e que derramavam sangue como membros do corpo de Cristo, e como quem oferecia o sangue de Cristo na Eucaristia, e como quem retribuía aquilo que recebeu, no dizer de Agostinho, né? Então, a Eucaristia e o martírio
Quer dizer, o martírio é visto como uma contraparte, ou contrapartida, a resposta ao Cristo Eucarístico. A resposta mais perfeita, mais plena ao Cristo que se doa como alimento. Agostinho chega a dizer, Agostinho já está depois da época da perseguição, né? Ele é século IV, meados do século IV, a perseguição termina em 313. Então, ele vai dizer que está escrito, ele comenta um texto do Antigo Testamento, de um livro sapiencial, que diz assim, quando fores convidado à mesa de um poderoso, de um nobre, de um rico, observa bem o que te é servido, pois sabes que deverás preparar coisa igual. Ou seja, para retribuir a gentileza. Observa bem o que te foi servido, para dar, quando convidares, não ficares abaixo, não fazeres feio, né? Retribuir isso aquilo que recebeste. E Agostinho interpreta isso espiritualmente dizendo, nós somos convidados à mesa de Cristo, observa bem o que tens diante de ti, corpo e sangue, corpo partido e sangue derramado. Observa bem, porque deverás responder preparando o mesmo. Então, o martírio não se entende sem a Eucaristia. E, de certa maneira, também a Eucaristia não se entende sem o martírio. Né? Eu quero colocar aqui um parêntese importante para nós, dessa espiritualidade martirial. E esse parêntese parte de um versículo da Carta aos Hebreus, onde se diz assim, os hebreus convertidos ao cristianismo estavam sofrendo muito e estavam com risco de abandonar a fé. Por isso, o autor da Carta aos Hebreus os exorta, mostrando que a fé cristã é superior ao judaísmo, que Jesus realmente é o Messias, e etc. E trata de mantê-los de pé, exortando-os à firmeza, no sofrimento. Então, a Carta aos Hebreus tem um versículo que diz, não resististes ainda até o sangue na vossa luta contra o pecado. E isso ilumina a espiritualidade martirial, é a expressão sintética da espiritualidade martirial, e também nos ajuda a entender, porque hoje em dia nós dizemos, mas isto, quando se vê, se alguém topa com uma exigência do Evangelho, diz, mas isto é praticamente impossível, isto é muito difícil, quem será capaz de realizar uma coisa dessa? Onde já se viu? Os tempos são outros, etc. Então é hora de lembrar, não resististes ainda até o sangue na vossa luta contra o pecado. Está sendo pedido muito menos. E se fosse pedido isto, seria digno e, aliás, seria um dever dar. Se Deus pedisse isso, seria um dever que eu pudesse dar. Então, se estão pedindo menos, façam menos, porque o seu limite é o derramamento de sangue. Todas as vezes que a igreja é tentada a diminuir as exigências do Evangelho para diminuir também a dificuldade dos fiéis em cumpri-las, ela está saindo da sua lógica, que é a lógica do martírio. Nem todos são chamados ao martírio e derramamento de sangue, mas todos são chamados ao testemunho que muitas vezes, mesmo seu derramamento de sangue, é praticamente heróico. Não se requer heroísmo de todos, mas a alguns Deus pede o heroísmo. E a quem Deus pede, Ele deve dar. A quem Deus pede. Ninguém deve ir em busca de coisas heróicas. Mas Deus vai pedir a alguns. Pense no cônjuge com o casamento válido. Portanto, não dá para casar de novo enquanto vive a outra parte. Casamento válido, abandonado injustamente. E há muitos casos. Sim. Homens e mulheres, eu conheço. Então, não pode casar de novo e o mundo vem. Mas, e o direito à felicidade? Mas quem disse para você que a felicidade inclui necessariamente esse item? Uhum. Deus está chamando você para uma situação diferente nesse momento da sua vida. Mas só é capaz de entender isto quem entendeu que o limite é o derramamento de sangue. Quem não entender isso não vai entender nada abaixo disso. E nesse ponto, a igreja primitiva nos chama a atenção, é um constante apelo
para a nossa percepção dessas realidades. Né? Agora, o corpo dos mártires é venerado, as relíquias são recolhidas, são sepultados de maneira honrosa e dignificante. Os seus túmulos são ornados com frases, nas catacumbas, frases onde se pede que ele rogue a Deus pelos que aqui estão. Então, os túmulos dos fiéis comuns, tem alguma notícia breve sobre quem era aquela pessoa, muitas vezes. Às vezes tem um pequeno poema, um verso, alguma coisa. Às vezes nem isso, pouco além do nome. E depois um pedido de oração por aquela pessoa. É frequente nos túmulos dos cristãos, nas catacumbas, de 1º ao 4º século, por aí, ou até mais um pouco, pedido de oração. Mas, no caso do mártir, não se pede oração por ele, mas se pede oração a ele, junto de Deus. Isso é um dado da arqueologia cristã, né? Inegável, cheio de comprovações materiais abundantes. Né? Então, se mostra a veneração do mártir o entendimento de que ele pode rogar a Deus pelos que aqui ficaram. Então, o corpo dos mártires também é considerado uma espécie, aspas, de pão do sacrifício. Vamos ver se Inácio de Antioquia. Ele vai pedir aos cristãos de Roma que não se oponham ao seu martírio, que não atrapalhem o seu martírio, que não intervenham para que ele não seja martirizado, porque já está praticamente julgado e condenado. Ele diz que quando for jogado no anfiteatro, ele vai atiçar as feras, caso não queiram devorá-lo. É um estilo um pouco do temperamento dele, mas enfim. O mártir é um lugar teofânico, ou seja, teofânico, da manifestação divina. Os primeiros santos a receber veneração foram os mártires, os primeiros altares e igrejas foram erigidos sobre os túmulos dos mártires. Agora terminamos essa parte da espiritualidade, dos 3 itens mais salientes da espiritualidade dos 3 primeiros séculos. A espiritualidade batismal, envolvendo aí também a penitência e a Eucaristia, a espiritualidade virginal e a espiritualidade martirial. São 3 notas muito características desse período. Agora, vamos entrar em alguns autores desse período, do 1º ao 3º século. Eu acabei de delinear o contexto no qual eles se movem. E agora nós vamos particularizar alguns deles. Eu pergunto a vocês se seria interessante nós fazermos mais uma... Porque eu tenho bastante coisa aqui. Se seria interessante a gente continuar mais um pouco e depois completar, ou encerrar agora e depois completar conforme a necessidade, porque realmente ficou um pouco extenso. Como o senhor quiser, padre. Como o senhor quiser. O que o senhor acha melhor? Talvez seja mais interessante nós fazermos algumas questões agora, então, e o senhor... Eu acho. Vocês fazem perguntas e depois eu continuo o tema, né? Tá, pode ser, então. Tá, eu tenho algumas perguntas. A respeito das 3 notas, a batismal, virginal e martirial, como características da espiritualidade dos Santos Padres, o senhor elencou, né, cada uma delas, e o senhor também comentou no encontro passado a respeito dos séculos, né, um por um, tratando, por exemplo, como característica própria do 1º século os padres apostólicos, o 2º os apologetas e missionários, e o 3º as 2 escolas, né, de Alexandria e Antioquia. Essas 3 notas, elas estariam todas, as 3, em cada um dos séculos e talvez até Sim. Agora? Ou seria mais expressiva uma ou outra em cada século? Como é que seria isso? Não. Digamos assim que igualmente presente durante todo esse período. Aliás, durante todo o período patrístico e até hoje, mas vamos lá. A ênfase desses 3 aspectos é enorme até o século IV. Depois do século IV, ela continua grande. E ela vai
diminuir um pouco a ênfase, veja bem, a ênfase vai diminuir um pouco, digamos, a partir do final da patrística, ou seja, findo o século VII no Ocidente, findo o século VIII no Oriente, essas notas vão, digamos, elas vão se esmaecer, elas vão ficar em cores menos vívidas, mas elas nunca vão deixar de estar presentes na igreja, porque eu ouso dizer, sem a mínima possibilidade de retoque, que essas 3 notas são fundantes da espiritualidade cristã, principalmente a nota batismal e martirial. A virginal chega a ser uma espécie de complemento delas. A cereja do bolo. Exatamente. Ou uma espécie de corolário, né? Uma coroa que enobrece o conjunto. Mas a martirial, inclusive, veja bem o que eu estou falando. Maximiliano Kolbe, recentíssimo, século XX, né? Maximiliano Kolbe, quando era criança, fez uma travessura, o pai brigou com ele, e ele era muito, muito travesso. A mãe ficou preocupada, porque ele estava, talvez, aos olhos dela, se excedendo nas suas especialidades, né? Chegou lá e disse ao menino, eu não sei o que vai ser de você. E aí aquilo tocou profundamente, ele ficou impressionadíssimo, foi um golpe. Aquelas palavras da mãe foram um golpe para ele. Não sei o que vai ser de você. Ele balançou a cabeça. Isso arrasou o menino. Ele foi rezar e teve uma visão em oração, uma visão de Nossa Senhora que lhe oferecia 2 coroas, uma branca e uma vermelha. Ele perguntou qual que você quer, e ele disse, eu quero as 2. E aí ele vai colher, depois no seu martírio, ele vai colher o fruto dessa escolha, porque ele se consagrou virgem e se consagrou pelo derramamento de sangue, depois pelo martírio. A coroa branca, a virgindade, a coroa vermelha e o martírio. E mais um detalhe, agora você vê a organicidade desses 2 elementos. Por que ele foi martirizado? Porque se ofereceu no lugar de um homem que ia ser martirizado. Mas este homem era um pai de família, tinha mulher e filhos, estava esperando em casa, quem sabe o papai volta. Era um judeu, mas tinha sua família. Então, quando o oficial nazista perguntou a ele, por que o senhor quer morrer no lugar dele? Porque ele se ofereceu. O judeu foi sorteado e ele se ofereceu para morrer no lugar dele. Por que o senhor quer morrer no lugar dele? E ele, aliás, notam os biógrafos que ninguém chamava no campo de concentração, quer dizer, nenhum soldado, oficial chamava uma pessoa, um prisioneiro de senhor ou senhora. Chamavam-no pelo número, nem nome ele tinha. Pela primeira vez ressoou esse tratamento de um oficial nazista para um prisioneiro, o senhor. Isso foi uma glória, já demonstrando uma admiração. E por que o senhor deseja morrer no lugar dele? E ele disse, porque ele tem mulher e filhos, e eu não tenho. Ou seja, foi a consagração virginal que permitiu a generosidade do martírio. Porque se também ele tivesse mulher e filhos, por atenção à mulher e aos filhos dele, ele não poderia fazer isso. Então brilha o celibato como uma condição para uma doação mais plena em favor do próximo. Excelente. Até o derramamento de sangue, se necessário for. Ele é mais livre para morrer. É mais livre para pregar o evangelho, para executar as determinações da igreja. Ele tem mais mobilidade física e também ele é mais livre para doar a vida até a última gota de sangue. Porque a responsabilidade dele é outra. Excelente, excelente. Uma outra pergunta, e aí o Gustavo também vai ter uma pergunta. O senhor havia comentado, assim, só en passant, né, a respeito do Vaticano II, que houve 3 movimentos, um bíblico, um litúrgico e um patrístico. A pergunta é, esse movimento patrístico foi um voltar às fontes? E em que sentido? Todos os 3. Ora fala-se de um movimento bíblico,
movimento litúrgico, movimento patrístico, ora fala-se de movimento bíblico litúrgico patrístico. Enfim, isso não é importante, porque eles se encontram, eles se complementam. Então, ora tratam-se como coisas separadas, conforme você queira enfocar um aspecto ou outro, ora você trata como uma tendência global. Mas você pergunta o quê? Desculpe. Esse movimento patrístico dentro do Concílio Vaticano II é um voltar às fontes? Sim. Os três aspectos são aspectos de retorno às fontes. Veja bem, as fontes são tradição e escritura. Tá? Tradição e escritura. O magistério é só, digamos, aquela instância atual, né, a quem cabe ler e interpretar autenticamente, seja a escritura, seja a tradição. Então, o magistério se exerce sobre escritura e tradição. Então, o magistério é uma instância atual, mas que tem raízes no passado, desde a fundação da Igreja, e a tradição e a escritura estão encerradas, porque a revelação está encerrada no fim da Era Apostólica. Essa revelação encerrada no fim da Era Apostólica, ela se dá em dois ramos, ou em duas vertentes, a escritura e a tradição. Então, quando nós falamos de retorno às fontes, nós falamos de retorno à escritura e à tradição. Agora, qual é a escritura? Nós sabemos o que é, não é? O Novo Testamento, no caso, a Bíblia inteira, vamos falando da escritura cristã, o Novo Testamento. É a Bíblia, a escritura é a Bíblia. Agora, a tradição, quais são as fontes da tradição principais? Magistério, fonte da tradição, são a patrística e a liturgia antiga. Perfeito. Então, o movimento bíblico, litúrgico, patrístico, é o retorno às fontes da Bíblia, é o interesse renovado pela fonte escriturística e o interesse renovado pela fonte da tradição, que está expressa, documentada na liturgia antiga e nos padres, principalmente. Perfeito. Foi um concílio tradicionalista, então, tradicionalíssimo. Bom, é justamente a tradição tomada na sua acepção mais nobre e mais do que isso, a tradição tomada na sua acepção constitutiva da Igreja, tomada como tradição apostólica, como tradição com maiúscula e no singular, né? Essa tradição que é irrenunciável para a identidade católica e que consiste na revelação neotestamentária não colocada por escrito, mas transmitida oralmente, até que alguém resolvesse escrever, um padre da igreja, outro. Mas até que alguém... Então, ela é um dado de revelação, por definição, não escrito na letra do Novo Testamento, mas transmitido oralmente pelos apóstolos por algum tempo, até que, finalmente, alguém escreveu. E passou para os livros dos padres e passou para a liturgia antiga. Então, perscrutando os padres e perscrutando a liturgia antiga, e falta ainda uma outra fonte que é a arqueologia, que não falamos, está fora do nosso objeto de estudo aqui, mas perscrutando os padres, perscrutando a liturgia antiga e perscrutando a arqueologia, nós conseguimos achar as camadas, identificar a tradição apostólica debaixo dessas camadas, no meio delas. Perfeito. O Gustavo tem uma pergunta também. Gustavo, pode fazer a pergunta aí para o Padre Sérgio. Oi. A pergunta que eu tinha notado era, na semana passada, quando o senhor falava a respeito do aspecto batismal, o senhor citou a crisma como sendo um desdobramento do batismo, né? E que culminaria na Eucaristia. Aí a dúvida que eu fiquei é em relação à ordem que nós recebemos os sacramentos, né? Deveria, então, por exemplo, a crisma ser anterior ao recebimento da Eucaristia? Veja, essa é a ordem original
e é a ordem natural dos 3 sacramentos. A ordem, diria, a ordem litúrgica e teológica dos sacramentos. O que acontece é que, pastoralmente, as coisas se inverteram por outros motivos históricos, contingentes. Motivos, digamos assim, nada teológicos e nada litúrgicos, mas só de contingência histórica. O que aconteceu? A um certo ponto da história, depois do século IV, tornando-se mais frequentes o batismo de crianças e menos frequente o batismo de adultos, e também a igreja se expandindo muito geograficamente e não podendo o bispo, geográfica e numericamente, e não podendo o bispo estar em todas as situações de batismo, então os presbíteros começaram a batizar. Que normalmente era o bispo quem o fazia, com o auxílio dos presbíteros e dos diáconos. Mas, claro que em caso de necessidade, qualquer um batizava, até hoje é assim. Né? Mas era prerrogativa do bispo, em princípio. Então, com o crescimento da igreja, extraordinário crescimento a partir do século IV, o batismo começou a ser dado pelos presbíteros espalhados pelas diversas localidades. O bispo não podia estar sempre presente. E o batismo de criança começou mais frequente, porque o batismo dos catecúmenos adultos continuava existindo, e aí era o bispo normalmente quem, via de regra, fazia, e dava todo o sacramento nessa ordem, batismo, crisma e eucaristia. Mas os padres batizando as criancinhas, como é que nós vamos fazer agora? Damos tudo ou só damos o batismo? Então, no Oriente, em ambiente da Europa Oriental, da Grécia e do Oriente Médio, o cristianismo de rito oriental optou por não dissociar de maneira alguma os 3 sacramentos na sua celebração. De modo que, nos ritos orientais, até hoje, também na Igreja Católica, quando o padre batiza, ele batiza, imediatamente ele crisma a criança e imediatamente ele concede à criança a Eucaristia, se ela é muito pequenininha, na forma líquida, ou seja, o sangue de Cristo, uma gotinha na língua. Isso é o batismo nos ritos orientais, de modo geral. Então, é dado dessa ordem e já ali, no dia do batismo. No Ocidente, optou-se por outra coisa, optou-se por guardar a crisma para o bispo, para manifestar a unidade da igreja em torno do bispo sucessor dos apóstolos, para manifestar visualmente, ritualmente, liturgicamente, esse vínculo, já que o bispo não pode batizar, pelo menos ele crisma, e assim mostra-se a unidade da igreja. Então, são 2 soluções diferentes, aliás, a segunda também com uma certa preocupação teológica, eclesiológica. Né? Na verdade, a preocupação teológica dos orientais foi manter a organicidade e a unidade dos 3 sacramentos visível. E a preocupação dos ocidentais foi manter visível a questão da unidade da igreja, uma preocupação eclesiológica. A primeira, uma preocupação litúrgico-sacramental, a segunda, uma preocupação eclesiológica. E aí se desenvolveram esses 2 ramos de modo independente, de modo que hoje nós temos o bispo. Agora, há pouco tempo atrás, digo, antes do concílio, o bispo fazia visitas pastorais no seu território, né? E quando o bispo ia fazer uma visita pastoral, anunciava-se na paróquia, olha, quem não tem a crisma, traga, porque o bispo vai passar. Então, as crianças batizadas e ainda não crismadas, tendo ou não tendo a primeira comunhão, eram levadas para crismar. Então, muita gente recebia a crisma antes da primeira comunhão por causa disso. Porque o bispo ia passar e juntava todo mundo e crismava todo mundo. E depois, se não tivesse a Eucaristia, se preparava para a Eucaristia e recebia. Mas, após o concílio, a coisa ficou... Mas já nesse período havia, não é, gente que primeiro recebia a Eucaristia e depois recebia a crisma. Dependia da visita do bispo. E depois fixou-se que era melhor crismar a partir de uma idade mínima estabelecida pela Conferência Episcopal. E as conferências episcopais, então, nos seus territórios, começaram a estipular essa idade, que entre nós é 15 anos. Então, é a idade mínima, com a possibilidade de o pároco dispensar da idade mínima, ele conhecendo a pessoa e achando que é possível.
né? Mas, de toda forma, a Eucaristia, enquanto a Crisma foi empurrada para frente com tudo isso, a Eucaristia foi favorecida mais cedo. Por exemplo, o Papa São Pio X, não é? Incentivou a crianças já de 7 anos de idade, a partir de 7 anos, a receber a comunhão. Geralmente você recebia um pouquinho depois. Ele incentivou aos 7 anos. Aí começou-se a fazer a comunhão mais cedo. E aí, historicamente, juntando tudo isso, a Eucaristia foi vindo para mais cedo e a Crisma ficando para mais tarde. E hoje em dia, vocês vão me perdoar, mas eu vou dizer a coisa como ela é, a Crisma, ela é quase que um instrumento para trazer os adolescentes de volta à igreja e, eventualmente, tentar fixá-los na igreja, uma última tentativa, desesperada. Né? Agora temos que realmente guardar a Crisma para depois de tudo, porque é a nossa última chance de reavê-los. Então tem alguma coisa errada. Eu não quero entrar nesse assunto porque não é o nosso tema, mas eu digo, o problema está em manter os jovens na igreja dos 10, 12 anos até os 20, digamos assim, ou um pouco mais. E vejo que, com toda boa intenção, nós não devemos fazer, apesar disso, não devemos fazer do sacramento um pretexto para tentar ver se agora vai. Né? Eu penso que a coisa devia ser melhor executada, pensada. Mas, de toda forma, existem experiências. Por exemplo, primeiro, quando uma pessoa não é batizada, um adulto, um jovem não é batizado, então, o rito da iniciação cristã dos adultos aconselha vivamente a que este jovem, este adulto, seja batizado nas festas pascais, de preferência na vigília pascal, e ao ser batizado, o presbítero, quer dizer, o padre que o batiza, tem autorização ipso facto, ou seja, sem precisar pedir ao bispo, pelo próprio fato de estar batizando alguém além da idade da razão, ele tem autorização automática, pelo direito litúrgico e direito canônico, de conferir a crisma àquela pessoa que ele batizou, na própria celebração. Ele pode fazer isso. Então, ele batiza o adulto ou o jovem e pode crismá-lo imediatamente. E, consequentemente, chegando à parte da comunhão, a pessoa vai comungar e já recebe os 3 sacramentos na ordem teológica real, digamos assim, e na própria vigília pascal, como era na época do catecumenato antigo. Os jovens também podem, quer dizer, se o adolescente é muito jovem, aí vai depender do padre ver se ele acha se há condições de dar os sacramentos 3, ou se ele prefere deixar a crisma para depois, etc. Né? Mas o que também me causa um pouco de dificuldade em relação a tudo isso é que a Eucaristia, você vê assim, a pessoa não está pronta para receber a crisma. Sim. Até parece que o fato de ter 15 anos vai fazer ela estar pronta. Né? Mas não está pronta para receber a crisma. Mas já julgam digno não, nunca será, mas pronto para receber a Eucaristia. Eu diria, receber a Eucaristia requer muito mais preparação, creio eu, e a Eucaristia é o ápice natural de tudo isso. A crisma não é o ápice, a Eucaristia é o ápice. Exatamente. Tanto é verdade que a Eucaristia ela deve ser repetida ao longo da vida, né? E é o centro da vida cristã. Uma pessoa está plenamente iniciada quando pode, então, receber o corpo do Senhor. Mas não colocam a crisma como ápice por causa disso tudo. Existem dioceses, mundo afora aí, que pediram à Santa Sé e receberam autorização ad experimentum de inverter isso, colocar na ordem, digamos, original. Então, essas dioceses estão crismando mais cedo e dando a Eucaristia mais tarde. Se nós queremos uma progressão que favoreça o crescimento espiritual, uma progressão pastoral, digamos assim,
para os jovens ir escalonando a sua pertença, não é? Ou a sua iniciação cristã, talvez essa solução fosse muito boa. Ou seja, dar a crisma mais cedo e a Eucaristia mais tarde. Eu acho que as coisas caminham para aí. Mas, de toda forma, hoje já é possível fazer isto quando se batiza um adulto ou um jovem no período pascal, sobretudo. Uhum. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Gustavo, Miriam? Acho que não, né? Bom, eu também não tenho mais nenhum. O senhor quer fazer mais alguma consideração, padre? Olha, eu acho que eu esvaziei o saco agora. Não tenho muita coisa agora, não teria que inventar, não tenho. Eu acho que o que era importante realmente. Sim. Bom, então eu agradeço mais uma vez aí a disponibilidade do senhor, a caridade fraterna de nos ensinar, né? Bom, e é isso. A gente marca. Mas só uma coisa, eu não sei ainda. Eu vou combinar com você logo que eu souber como está o meu próximo sábado nesse horário. Eu vou dizer a você com a máxima antecedência possível, você deve me cobrar isto para comunicar aos demais. Eu não sei se vai dar para fazer igual. Se der, a gente faz. Senão a gente muda o horário ou o dia. Sem problema, sem problema. Tá. Então tá. O senhor quer fazer uma última oração para a gente encerrar então? Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o Do céu e céu a e a terra. terra. Senhor nosso Deus, que suscitastes os mártires e os sustentastes, que iluminastes os santos padres na exposição e na defesa da verdade, e que nos deste da graça de pertencer ao corpo místico de Cristo, vosso Filho, concedei-nos a mesma sabedoria, a mesma fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, obrigado então mais uma vez, a sua bênção e tchau para todo mundo. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, fiquem com Deus. Amém. Tchau, Gustavo. Um abraço. Tchau, Miriam. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém.